Porto 360. Apoio Modal GR. Radiant Corporation. T2S Tecnologia. Apoio institucional. Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Esta semana estou novamente remotamente, em virtude do Covid-19, da pandemia e principalmente do decreto que obriga que todos os trabalhos efetivamente sejam feitos de maneira remota. E hoje eu recebo a advogada especialista no setor portuário, Jaqueline Van Pape. Jaqueline, obrigado pela tua presença aqui conosco, que prazer enorme te ter aqui para que a gente possa fazer esse bate-papo tão rico do nosso setor portuário. Olá, Marcelo, eu tenho a agradecer e parabenizar também pelo sucesso do seu programa Porto 360. Eu tenho acompanhado e vejo que você vivencia o Porto, e isso é muito legal, porque você traz uma impressão mais realista para os seus telespectadores. Acho que tem sido bastante importante esse foco que você tem dado, eu tenho gostado muito. Parabéns. Muito obrigado, e posso te confessar que tem repercutido bastante. Nós fizemos este ano, Jaqueline, nosso primeiro evento deste projeto chamado Porto 360, o Summit BR do Mar, foi um sucesso absoluto. Sim. Nós tivemos mais de 180 pessoas acompanhando simultaneamente de forma remota, e o nosso auditório, porque ainda a pandemia permitia naquele momento, estava completamente lotado. Um orgulho bastante grande, porque a gente acaba debatendo, né, Jaqueline, um equipamento ou um produto que representa 1/3 do PIB nacional, né? E a gente precisa desse espaço, a gente precisa que o Porto tenha esta representatividade, principalmente na mídia nacional. Isso nos orgulha e orgulha bastante. Deixa eu explorar um pouquinho da Jaqueline, né? Eu sempre gosto de trazer isso para o lado humano, né? O início do nosso bate-papo, porque as pessoas têm muita curiosidade para ingressar no setor portuário, né? Então eu gosto de pegar muito depoimento dessas pessoas, desses atores que hoje estão no setor portuário, de como ingressaram no setor portuário, né? Como é que a Jaqueline Van Pape se tornou essa grande referência no setor portuário que hoje você é? Como é que é a tua história? Como é que começou a tua história com o setor portuário, Jaqueline? Maxwell, eu acho que, como a maioria das pessoas, eu não escolhi, acho que o Porto me escolheu. Tá? A sensação que eu tenho, que é meio comum às pessoas também. Eu tenho ouvido alguns depoimentos, e principalmente nesse período aí que muitas mulheres vêm se manifestando, né? Como é que... E eu acho que é bem um pouco isso, o Porto que acabou me escolhendo. Foi uma situação bastante de acaso, no início da minha carreira, mas absolutamente bem no início. Eu estava, acho que, com 1 ano de formada. Por acaso, o Sindicato dos Marítimos de Trabalhadores me convidou para ser advogada deles. Eu não conhecia nada, eu tinha um escritório em Curitiba, não conhecia a atividade deles, não conhecia nada. E fiquei 1 ano como advogada deles, até que o setor empresarial me convocou. Então, a partir dali, eu comecei a atender o setor empresarial, e eu estou falando aí já de bem uns 35 anos já de trabalho. Uau! Então, como eu digo, acabou que o Porto me escolheu. E eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente num evento que a gente fez, num congresso, acho que de direito marítimo, né? Isso. E, francamente falando, você deu um show naquele congresso, naquela oportunidade, onde a gente tinha a presença do CAD, né? Eu acho que tinha uma série de atores. Sim. E vou te confessar que foi bastante difícil mediar aquele evento, haja vista a quantidade de atores importantes que a gente tinha naquele momento. E você saiu muito bem naquela oportunidade. Parabéns pela tua performance ali. Jaqueline, deixa eu te fazer um questionamento, porque a gente percebe que a agenda, principalmente do governo federal, hoje vem muito relacionada a essa questão do investimento. Eu bato muito nessa tecla, né? Você percebe e acompanha o Porto 360, como você bem disse, e tem 2 pilares aqui que eu trato sempre no programa, porque eu acredito de forma
vertiginosa, que é a questão do investimento e essa questão da estabilidade jurídica que a gente tem no nosso país, que necessariamente não contribui para o desenvolvimento e para a atratividade, principalmente, desses investimentos. Você foi diretora jurídica em Paranaguá, né, no Porto de Paranaguá, na autoridade portuária lá, e a gente percebe que o Porto de Paranaguá cresceu vertiginosamente, né, atraiu uma série de investimentos para aquela localidade. Me conta, qual foi o segredo, né? O que vocês fizeram ali na tua gestão para que você pudesse dar essa estabilidade, principalmente para esses investimentos que foram feitos em Paranaguá? Maxwell, eu acho que são diversas ações que a gente praticou lá em Paranaguá que levaram realmente o Porto a uma grande estabilidade. É uma autoridade portuária superavitária, no bom sentido, né, porque ele acumula para ter capacidade de fazer investimento, né, e não obtenção de lucro, mas sim superávit. O que a gente fez foi uma reestruturação completa da autoridade portuária, obviamente uma gestão absolutamente ética e íntegra, e eliminamos várias situações que sangravam o caixa da autoridade portuária e impedia que ela fizesse investimento, que ela fizesse planejamento, que eu acho que era uma coisa que carecia demais, que era fazer planejamento, criar um banco de projetos para atrair novos investimentos. Então, a gente começou com coisas muito simples, como organizar a casa, como reduzir toda a parte de gasto com ações trabalhistas. A gente rompeu um ciclo lá de ações trabalhistas que sangravam a autoridade portuária. A autoridade portuária tinha uma dívida entre trabalhista e algumas discussões de aspecto tributário que beiravam 4 bilhões de reais. Uau! 4 bilhões de reais. Bilhões de reais. Então, a gente conseguiu estancar a parte trabalhista num processo de enfrentamento sério das causas que geravam as ações, causas tanto internas quanto externas, né? Conseguimos entrar fortemente nisso, então conseguimos recompor a parte, assim, deixar no que seria razoável de ações trabalhistas para no mercado. Nós tínhamos lá uma média de 11 ações trabalhistas por trabalhador, isso é uma insanidade. Então, a gente fez uma parte muito importante na questão da ação trabalhista, também nas ações cíveis a gente deu uma boa enfrentada e fizemos um grande enfrentamento da discussão de alguns passivos relativos ao IBAMA e relativos também a tributos. Então, só no CARF o nosso êxito beirou 1,5 bilhão. Só no CARF, né? Então, a gente conseguiu, assim, realmente recompor e dar saúde financeira para a autoridade portuária, né? Estancar a sangria, né? Eu até falo, era uma sangria, estancar a sangria, fazer um enfrentamento sério de todos os problemas que ela enfrentava e, a partir das condições de caixa, gerar planejamento, gerar investimento. Então, novos projetos, como foi a parte da própria estruturação da dragagem. Então, o Porto recuperou a condição de fazer a sua dragagem de manutenção com frequência, né, que ela é muito forte, tal qual o Santos. A manutenção ela é cotidiana, a dragagem de manutenção, diferentemente de outros portos, que você consegue fazer uma manutenção até com 4, 5 anos. Paranaguá não é cotidiano, tal qual o Santos é cotidiana. Então, a gente gerou condições para que o Porto tivesse, que a receita advinda da tarifa fosse reinvestida no Porto e não fosse sangrada, porque à época a gente até tinha uma frase um pouco forte, mas era isso que acontecia, a indústria da ação trabalhista. Sim. Então, com essas situações todas recompostas e seriedade no trato da coisa pública, a gente conseguiu trazer um porto saudável e fazer aquilo que uma autoridade portuária deve fazer, que é exercer seu papel de gestora daquele aparato público, uma gestão séria, gerar os investimentos e permitir que os privados trabalhem tendo a segurança de que o dinheiro arrecadado vai ser reinvestido no Porto e o Porto vai funcionar. E principalmente com perenidade, né? O que é extremamente relevante, né? Sem perenidade, fica muito difícil fazer qualquer tipo de investimento. Deixa eu fugir um pouquinho da pauta, eu sempre faço isso com os meus convidados, até pela relação que a gente tem, então eu me dou essa liberdade para que a gente possa
trazer essa informação. Dragagem é algo místico aqui no Porto de Santos, né? É algo que centenário. A gente discute esse tema durante longos anos aqui no Porto de Santos. Me conta o segredo, como é que se resolveu a dragagem em Paranaguá, né? Para que a gente possa, de alguma maneira, trazer essa experiência para cá. Eu já vou falar da atuação tua também na Santos Port Authority, na Codesp, mas assim, como é que vocês resolveram essa questão lá? Haja vista que é um problema dos portos no Brasil, de um modo geral, Jaqueline? Maxwell, eu acho que o que Paranaguá fez, Santos está fazendo, tá? Que é gerar caixa, né? Ou seja, você equilibra as contas, você equilibra suas contas, você gera caixa e faz um planejamento dessa dragagem. Como você sabe que vai ter que dragar 365 dias do ano, você tem sempre que ter contratos ativos. Então, com dinheiro, né, você tem o dinheiro em caixa para fazer essa dragagem, porque a dragagem é um custo altíssimo para o porto, ele é muito expressivo. E também é isso, o planejamento sempre com contrato, ou seja, você sempre, quando está terminando o contrato, você já está com outro alinhavado, você não deixa para fazer uma licitação quando o contrato vence, espera 3, 4 anos, que é o tempo médio aí de uma licitação desse porte, para que tenha um novo contrato, e aí o porto começa a assorear. Então, planejamento. Um planejamento com dinheiro em caixa. Não tem erro, vai dragar. Não tem muito segredo, né? Eu falo que infraestrutura está relacionado ao volume de capital que você investe. Quanto mais dinheiro você coloca, evidentemente, melhor é a prestação de serviço que você tem. Você quer construir um prédio, a velocidade de construção do prédio está associada diretamente ao capital que você vai colocar dentro daquela construção. Se tiver pouco dinheiro, o ritmo é menor. Se tiver muito dinheiro, o ritmo é menor. Isso é evidente, é o processo natural do nosso capitalismo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você também atuou na Codesp, na atual Santos Port Authority. Quando você chegou lá na Codesp, né, como é que estava o departamento jurídico e como é que você entregou? Né? Deixa eu te fazer essa pergunta, porque eu acho que é muito importante isso. Então, assim, só para eu observar, eu, na verdade, trabalhei muito apoiando o jurídico, mas o jurídico é a Elaina, que era o meu braço direito em Paranaguá. Então, eu trouxe ela para Santos, e eu estava na chefia de gabinete, mas, obviamente, trabalhando fortemente junto com o jurídico. Que foi exatamente, a gente replicou dentro da SPA o modelo que a gente deu sucesso em Paranaguá. A Elaina, que é o jurídico, e a Maria Augusta, a nossa querida Guta, que é a parte de licitação. Então, eu trouxe aquela estrutura que deu certo lá para trabalhar em Santos. Legal. Então isso está estruturando, elas têm toda essa formação, essa mentalidade de estancar as sangrias, né? Fazer com que o jurídico, quanto menos o jurídico parecer, mais eficiente ele é, né? Então, fazer com que o jurídico realmente tivesse uma atuação, e elas estão conseguindo isso. Tanto que agora o contrato está ativo, né? O contrato de dragagem em Santos está ativo. Já vou te reivindicar aqui para que você me ajude com a Guta, com o pessoal do jurídico lá da SPA. Quero entrevistá-las aqui também para que a gente possa falar dessa questão da dragagem e também, evidentemente, de outros contratos que atuam e, na verdade, impactam nas operações do maior porto da América Latina. Eu quero contar com você nesse sentido. Elas até brincam comigo, até só para falar assim das duas, elas até brincam comigo que eu sou responsável pelo vício delas em Porto. Você falou uma coisa que é a maior verdade, né? O Porto escolhe a gente, né? Eu também acabei sendo escolhido pelo Porto, né? Eu, na verdade, não escolhi o Porto, eu fui escolhido por ele. E é incrível que muitas pessoas falam isso, né? É um vício, né? A gente acaba se viciando nesse mercado, é um mercado maravilhoso. E eu acho que hoje a gente precisa dar esse protagonismo para atrair principalmente essa nova geração, né, Jaqueline? A gente tem aí uma nova geração muito disruptiva, e eu acho que esse trabalho que a gente faz, essa acessibilidade, né, esse acesso que a gente tem com grandes atores para levar a informação, talvez possa despertar essa nova geração para atuar também dentro do setor portuário. Deixa eu usar mais dessa tua experiência. Eu sei também que você atuou na ANTAQ, né? Me conta um pouco o que vocês fez lá na ANTAQ, haja vista que é uma autarquia, é uma agência que regula o nosso setor, né? E que, evidentemente, saem muitos projetos dentro da ANTAQ que vão orientar, nortear a navegação dos portos no Brasil, se assim eu posso dizer. Eu fiquei um tempo em assessoria da diretoria, outro tempo em chefia de gabinete também do diretor-geral.
Mas a minha experiência de ANTAC, eu posso dizer que ela foi maravilhosa, porque eu saí do Porto de Paranaguá, onde eu fazia as brigas, né, entre aspas, com a ANTAC, né, do ponto de vista que era setor regulado, Sim. e de repente você vai para a agência e aquilo para mim assim foi extremamente enriquecedor e foi uma grande alegria, porque eu saí de ver especificamente um porto para ver o Brasil todo. Uau. Então foi muito, muito interessante e também me enriqueceu muito na parte de navegação, que por mais que a gente está no porto, você acaba ficando muito naquela condição ali da Suiterlândia, né? Você não Claro, olha evidente. a navegação, você acaba não olhando o longo curso, né? Do ponto Sim. de vista da regulação. Então, aprendi muito, né? Tem técnicos excelentes na agência, aprendi muito. E então foi um momento assim muito enriquecedor para mim como pessoa, um conhecimento adquirido, um conhecimento trocado, porque eu vim também com um conhecimento muito intenso do setor portuário, então eu acho que eu contribuí bastante na agência também para isso, né? Um pouco, eu brinco, o beira de cais, né? Quem tem essa vivência da beira do cais, então o processo ele é uma coisa muito sem vida. E aí eu vinha com aquela coisa da beira do cais, eu falava, gente, não é por aí, a beira do cais acontece assim. Você que tem ido para a beira do cais, você vê, né? Não é a mesma coisa que você está remoto, olhando, quando você vai para a beira do cais. Então, acho que eu também trouxe essa interação e consegui enriquecer também um pouco o trabalho da agência com isso. Foi muito bom. Não sei se você sabe, você falou uma coisa que é a mais pura verdade, né? Eu fui caixeiro, eu não sei se você conhece essa terminologia, mas era um conferente, né? Eu ficava esperando o container descer ali para conferir e chamar o transporte para poder liberar aquela mercadoria ou para um TRA ou diretamente para uma DTA, enfim, o que quer que seja. Mas eu exerci aquele trabalho ali embaixo de sol, chuva, enfim, a gente conhece mesmo da operação porque vivenciou ali embaixo, né? Eu falo e costumo dizer que laboratório é a melhor coisa que tem na nossa vida. Deixa eu continuar esse bate-papo. Eu falei muito dessa tua experiência porque eu quero começar a ser provocativo, né? Eu sei que muitas pessoas podem já estar se fazendo este questionamento, principalmente, de novo, por esta agenda que a gente tem do governo federal da atração do investimento, né? Seja ele do exterior, até propriamente de grupo de investimentos nacionais. A gente fala muito, Jaqueline, mas muito da privatização, né? Ou da desestatização dos portos pelo Brasil. Tem muito economista, eu já falei isso em outras entrevistas também, mas quero pegar a tua opinião, porque isso é muito importante. Eu sei que é um pouco de exercício de futurologia, mas tem muito economista já afirmando que muito dificilmente a gente vai conseguir desestatizar os portos em 2022, haja visto o termômetro político que a gente tem hoje no nosso país. Qual é a tua percepção? Essa modelagem está correta? A gente já viu o primeiro estudo da Codesa, você é uma pessoa que tem profundo conhecimento disso, e a gente está ansiosamente já esperando a modelagem para o Porto de Santos. Vai dar tempo? A gente vai privatizar? Vai desestatizar? Eu acho que é exercício de futurologia mesmo. Eu penso que é tão complexo você fazer qualquer processo, como eu falei, uma licitação por uma dragagem, a gente chega a demorar 4 anos. Então, esta envergadura de desestatização com concessão, eu acho que teria que ser bastante otimista para entender que vai acontecer alguma coisa até 22. Não que não deva se buscar, eu acho que deve se buscar, mas eu não tenho muita expectativa que concretize em função até de uma cultura de muita judicialização no Brasil. Exato. Então eu acho que, por conta disso, eu acho um pouco difícil. Mas, especificamente com a proposta que está sendo apresentada, eu acho que eu gostaria de ver algumas modificações, como, por exemplo, a questão dos contratos dos arrendatários. Acho É um tema muito que polêmico, até por sinal, né? Isso, deveria se pensar sobremaneira na questão da segurança jurídica em relação aos investimentos que foram feitos nesses contratos. Então, talvez uma simples ruptura, como está meio colocado, possa gerar uma insegurança muito grande. Então, eu acho que a modelagem deveria repensar essa questão dos contratos de arrendamento em relação ao concessionário. Então, isso...
Eu sei que você não foge, né, das minhas perguntas. Eu até lembro que no Congresso de Direito Marítimo eu fui bastante provocativo com você e você já direto emendou e a gente foi para frente naquele debate de um tema extremamente polêmico. Então, já vou direto ao ponto também. Primeiro, a quem interessa tanto conflito no nosso país, Jaqueline? É impressionante a quantidade de conflito que a gente tem. A gente está falando em desestatização, né, ou privatização dos portos, e a gente já quer afetar contratos que foram pactuados inicialmente, né? Quer dizer, no meu entendimento, não faz o menor sentido, porque contrato, é feito para ser cumprido. Maxwell, é cultural no Brasil, tá? Isso aí nós estamos falando do Brasil. E, lamentavelmente, inclusive, os investidores estrangeiros, eles aprendem rapidinho esse jeito brasileiro de ser. Eles nem se contrapõem, eles aprendem rápido. Então, acaba que todo mundo é a cultura de vai para a ANTAC, vai para o TCU, vai para o CAD, vai para o Judiciário e vai para o Congresso Nacional. Então, assim, é um pouco cultural. Eu não tenho uma expectativa de que a gente rompa esse ciclo de uma forma tão simples, tá? Porque, aí, como eu te falei, até os investidores estrangeiros aprendem rapidinho essa nossa cultura e passam, obviamente, como sobrevivência até aqui, né, a se comportar tal qual ela é. Mas eu acho que o conflito não interessa a ninguém, ele é ruim para todos nós, tá? Ele não é construtivo. Acho que é construtivo o que a ANTAC faz, que são as audiências públicas, elas são altamente construtivas, tá? Muito. Eu tive a oportunidade de acompanhar várias delas e é muito enriquecedor. E essa prática a gente também trazia dentro da ANTAC, que sempre com reuniões com o setor regulado, com os usuários, porque nem sempre o que a gente está colocando para nós, naquele momento, conforme o foco que você analisa, é uma verdade, mas não necessariamente ela é. Então, quando você traz o debate, quando você ouve todos os lados envolvidos, você consegue dizer pelo menos um nível razoável de bom senso. E quando esse nível razoável de bom senso é atingido, reduz a judicialização. Sem dúvida. Tá? Então, eu espero até que isso se repita também em relação ao Porto de Santos, né? No momento em que chegar da concessão do Porto de Santos, que se estabelecer uma modelagem, que realmente o debate seja enriquecedor e traga o senso comum para que se evite muita judicialização, não, assim, muita, né? Vai ter, mas que ela não seja tão rotineira como tem sido em diversas situações do Porto, né? Eu gostaria de dar um conselho para o mercado de um modo geral, né? Eu acho que a gente estabelece a regra antes do jogo, né? Não durante o jogo. E esse é o problema do Brasil, né? A gente começa a mudar a regra do jogo com o jogo em andamento, né? Então, é por isso que a gente tem tamanha instabilidade. Jaqueline, deixa eu pegar a tua experiência, né? Eu sei que você tem muito conhecimento na operação portuária, como você propriamente disse, e a gente acaba lidando com esse chavão, né? A gente ouve isso rotineiramente dessa relação do porto com a cidade. Você trafegou nos corredores em Brasília, principalmente pela tua atuação na ANTAC, e relação do porto com a cidade, no meu entendimento, ele tem dois pilares. Ou é a empregabilidade, ou é a questão do investimento. Diferente disso, não existe outro pilar, né? Se você não traz o investimento para a cidade e não traz o emprego, a cidade não sente, né, o porto próximo da cidade. Ele sente, sim, o ônus da operação, não o bônus da operação. Por que a gente não atrai a indústria para esse jogo portuário, né? Por que tem essa dificuldade tão grande no nosso país? Por que a gente não tem carga de valor agregado? A gente está exportando todo o nosso commodities para importar o produto acabado. Qual é essa matemática? Essa equação, pelo menos para mim, não fecha. Essa política está adequada, está correta, está fomentando o emprego no nosso país? Maxwell, eu vou deixar o Porto Cidade um pouco depois e eu vou entrar um pouco nessa questão da indústria, tá? Eu acho que a nossa indústria perdeu um pouco o bonde da história com a China, tá? Ela não conseguiu nunca se recuperar do efeito China, até porque você tinha, eu não vou generalizar, mas muitos dos setores da indústria que só sabem sobreviver com o auxílio do Estado. Então, tem que ter subsídio, tem que ter... Não o Estado fomentador da economia, eu sou plenamente favorável, mas muito da indústria brasileira padeceu muitos anos dessa coisa do Estado-mãe.
E aí acabou se acomodando e não se modernizou, não chegou no século XXI e foi atropelado pelo mundo, né? Então, acho que você tem um componente também do setor empresarial brasileiro, você tem um componente do setor público que contribui para isso, que faz com que a indústria brasileira fique realmente muito abaixo. Mas eu acho que hoje mais grave até do que nós temos um setor industrial a reboque do mundo, onde a gente está sendo o grande provedor de matéria-prima, né, que é meio histórico da nossa economia, a gente não está produzindo tecnologia, né, e fazer a dependência científica nossa, total, as vacinas estão aí para mostrar como isso é grave, né, a falta de investimento em ciência e tecnologia reflete fortemente em você não ter um parque industrial bom também. Porque se você não está liderando de ponta investimento em tecnologia, nós não vamos ter indústria, a indústria vai ser indústria primária. Então, nós nunca vamos ter uma indústria competitiva no mundo se você não tiver um grande investimento hoje em tecnologia. E ela começa na ciência, né? Claro, outro dia eu estava até numa live, eu estava fazendo até um comentário sobre isso, porque como eu sou de tecnologia também, a pessoa acabou me provocando, né? Falando, Maxwell, como é que vazou tanto dado, haja visto tanta tecnologia que a gente tem, né? Eu falei, existem alguns fatores. Primeiro, a gente tem um volume de ataques significativos. Eu acho que o Brasil é o segundo maior país do mundo atacado por hackers, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu não consigo entender que o nosso ministro de Ciência e Tecnologia, que foi para o espaço, né? O Marcos Pontes, ele chegou no espaço, ele não conseguiu, pelo menos, criar um projeto de lei, haja vista a burocracia que a gente tem dentro do nosso país, para a construção de uma flag dentro desses bancos de dados. Ou seja, toda vez que teu CPF for usado, ele vai te mandar uma mensagem no celular, né? Ou seja, qualquer desenvolvedor faria isso para a tua validação, como se fosse um token ou algo nesse sentido, uma vez que houve tanto vazamento, né? Eu até brinquei, eu falei assim, o cara foi para o espaço e não consegue resolver um problema tão simples quanto esse, né? Porque é ciências e tecnologia. Então, imagina a burocracia que é para fazer a aprovação de projetos dentro do nosso país. Falando de projetos, BR do Mar, sai ou não sai? Como é que está esse negócio? Como é que está o termômetro disso? Já debatemos isso, já estamos há um ano debatendo isso, Jaqueline. Tá, depois eu queria voltar, se você me der um tempinho, Porto Cidade, vou falar BR do Mar, mas adoraria falar Porto Cidade. Por favor, mas vamos a BR do Mar, vamos a BR do Mar. Acho que é prova breve e, obviamente, que o Senado está trazendo também as suas contribuições, né? Também aparando algumas arestas que ficaram deveras ruins na BR do Mar. Não por falta de esforço, tá? Acho que houve um grande esforço, mas Congresso Nacional ela é a representativa da sociedade brasileira, então você pode esperar que venha de tudo, né? O que é natural num processo de formação legislativa. Mas eu acho que o Senado tende a parar essas arestas e creio que vai sair um projeto interessante para a sociedade brasileira. Acho que vai sair. Vamos lá, me dá a tua opinião em relação a essa questão do Porto Cidade, é muito relevante. Né? Eu amo falar Porto Cidade, eu também Marcela. gosto muito, eu adoro. E assim, virou moda, né? Eu prefiro hoje, vou ser muito franco, né? Eu estou usando mais a terminologia Porto Indústria, porque eu quero ser mais provocativo. Né? Eu acho que uma coisa está associada com a outra, mas qual é a tua percepção nessa relação com Porto Cidade? Porto Cidade, para mim, ele passa por um processo de harmonização. Tá? Não é porto de um lado, cidade do outro, é uma harmonização. Então, quando eu falo porto cidade, é harmonizar. E eu fiz alguns projetos em Paranaguá, na parte dessa harmonização, que eu fico feliz que até hoje ele produz frutos. Então, aí em Santos também a gente tentou desenvolver algumas coisas voltadas à questão porto cidade, porque eu acho que o porto ele tende a gerar menos empregos. Então, essa é uma preocupação. Serão mais empregos mais qualificados, mas em quantidade um número menor. Eu escrevi hoje uma matéria, coloquei até no nosso grupo lá, né? A gente tem um grupo de WhatsApp do setor portuário, falando sobre isso, né? Chama o menino do computador. Não sei se você já teve a oportunidade de ler. Isso, vi essa matéria. Então, é isso. A gente vai acabar tendo, em números, uma empregabilidade menor, mas empregos mais qualificados. O que é bom, não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Claro. Mas a gente tem que saber
mas a gente tem que ter a preocupação com as pessoas que ficarão desempregadas, né? E aí vem esse papel do porto investindo na cidade, gerando mais uma movimentação. Um dos focos que nós investimos, e eu tenho certeza que a atual gestão da autoridade portuária prossegue com isso, é o projeto dos navios de cruzeiro, a harmonizar fortemente para que as pessoas venham a Santos e não venham somente para embarcar, venham 1, 2 dias antes e frequentem a cidade. Então, fazer a indústria do turismo funcionar. Turismo na veia, né? Turismo na veia. Turismo na veia. Então, o que a gente observou, por exemplo, que a maior parte dos que embarcam em navios de cruzeiro em Santos, eles são do interior de São Paulo. Sim. Então, Santos tem tanto para entregar para o seu interior, né? Tanto de história, tantas belezas aí culturais. Então, projetos onde você gere empregos na cidade, reativando fortemente a indústria do turismo, é uma das coisas que o Porto pode contribuir. Eu acho que isso não é só, eu não estou falando do setor empresarial do Porto, eu estou falando da autoridade portuária, porque são ações da autoridade portuária em conjunto com a administração municipal que levam ao desenvolvimento desse turismo na cidade. Então, você começa a gerar outras formas de emprego para as pessoas que moram em Santos, né? Então, você tem como fazer. Eu vou dar só um pequeno exemplo, né? Quem conhece os portos da Europa sabe disso. Você tem a oportunidade de fazer passeios turísticos pelos portos, né? Conhecer o porto mesmo, né? Você tem um roteiro no qual você faz ali este passeio. Eu tive também em portos dos Estados Unidos, não só Miami, mas Fort Lauderdale ou outros portos também, no qual você tem a possibilidade de conhecer. E aqui em Santos a gente não tem, né? Um roteiro turístico. A gente tem o rótulo de maior porto da América Latina e a gente não tem um roteiro turístico que a pessoa conheça o porto, a operação do porto. Eu sei que as pessoas têm fascínio por isso, né? Eu operei um STS e posso te confessar, assim, experiência única operar um STS, né? Você está a 50 metros de altura, quer dizer, um gigante da operação portuária. Eu tenho plena certeza que as pessoas têm curiosidade. E a gente ainda não fez isso, a gente não potencializa isso, né? Não potencializa isso. Que os Estados Unidos tem essa vertente, né? De fomentar o turismo, de saber fomentar o turismo, né? A gente tem o Pelé aqui na nossa região, tem o Museu do Pelé, mas é muito tímido, né? Não é aquele museu atrativo, né? A gente não tem o Museu do Porto, tem um museu, mas será que ele é tão atrativo, né? Para que possa fomentar esta relação? Então ficam esses questionamentos aqui. Minha amiga, infelizmente a gente chegou ao final. Quando o papo é bom, ele passa muito rápido, né? Eu quero muito te agradecer a tua presença aqui. Você é uma profunda conhecedora do setor portuário, sempre enriquecendo o nosso debate, sempre enriquecendo tudo aquilo que é importante para o desenvolvimento do setor portuário. E quero te fazer um pedido. Quero contar mais vezes com você aqui no Porto 360, porque a gente tem uma série de agendas para tratar e eu tenho plena certeza que você contribui com o debate para enriquecer, principalmente, emprego, investimento e a questão da estabilidade para o nosso setor. Muito obrigado, minha amiga. Eu que agradeço. Um abraço. Um abraço. Como você percebe, Porto 360, movimentando sempre muito mais do que informação. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima semana. Um forte abraço. Porto 360. Apoio Modal GR. Regent Corporation. T2S Tecnologia. Apoio institucional.